E aí galera, beleza? Tranquilo? Meu nome é Ricardo Squarcieri e antes de começar esse vídeo falar com vocês, eu quero deixar alguns detalhes. Meus cachorros estão coando, eu não vou deixar fazer o vídeo por causa dos meus cachorros e os cachorros do vizinho também estão coando, então fica bem complicado de fazer um vídeo deixando os cachorros ficar em silêncio, que eles não vão ficar. Então já quero deixar dito assim pra eu não me preocupar com isso. Segundo, eu vou contar uma história, minha história, sobre a minha vida, sobre música, sobre som profissional, sobre rádio. E eu vou contar aleatoriamente algumas coisas, porque de acordo que eu vou me lembrando, eu vou ir contando. E não vou ficar diretamente olhando para a câmera assim para vocês, porque é uma coisa chata, eu vou ficar olhando para cima, eu vou ficar olhando assim, para poder me distrair e ir me lembrando e contar um pouquinho da minha história sobre música, sobre DJ, sobre tudo, um pouco da minha história. Tem gente que não conhece, mas faz mais de 26 anos, pode ter, acho que mais de 28 anos que eu já estou nesse ramo de som desde criança. Eu quero contar um pouquinho para vocês. O vídeo vai ser um pouco longo. Depois, na hora de eu editar, eu vou ver se eu faço duas, parte um, parte 2, ou deixo tudo num só. Tá legal? Vamos lá. Galera, é o seguinte. Tudo começou para mim em 1986, né, com um 3 em 1 da Philips. Isso mesmo, um 3 em 1 da Philips, que eu comecei a tocar com ele em casa, curtir som em casa, gravar fitas em casa, gravar do rádio. E foi um som da Philips que eu vou botar a foto agora aí pra vocês estão vendo a foto. O som que eu comecei foi com ele. E tem tudo pra dizer desse som assim, se não fosse por ele, eu talvez não estaria trabalhando em rádio, ou poderia ter tomado outro destino. Mas muita gente pode achar chato, que cara que é falando um troço desse, mas pra mim tem muita coisa a ver um som desses aí. A partir dali tem uma história bem legal, que quando eu tinha uns 6 anos de idade, o som tinha arrebentado a flecha de engatar na luz, e o pai disse que ia mandar arrumar esse som pra mim poder ouvir música, e algo do gênero, a mãe também. E eu fiquei olhando aquela flecha, mas eu consigo arrumar isso aqui, tio. Eu comecei a mexer naquilo, comecei a mexer, mas eu vou arrumar isso aqui. E acabei acertando os fiozinhos certinho, sem fechar curto. Ali podia ter tomado um baita de um choque. Mas acertei, liguei na tomada e o som funcionou. Funcionou super bem o som. E a partir dali todo mundo olhou, pá, o Ricardo arrumou o som, olha só, tem futuro, arrumou o som, todo mundo, né? E a partir dali eu comecei a mexer no som, comecei a gravar fitas, do rádio ali, pegava as fitas do Teixeirinha do pai e gravava por cima. O pai enlouquecia comigo, pô, tá desgravando todas as minhas fitas. E eu gravava música do rádio, naquela época eu tocava muito as bandas New Order, Duran Duran, R.E.M., todo esse tipo de música que hoje são clássicos, eu tocava no rádio naquela época. E eu gravava, sabe? Porque eu não tinha condições de comprar um disco, não tinha condições de comprar uma fita. E acabava gravando aquilo do rádio mesmo e ficava indignado quando o locutor falava em cima, lá no fim da música, lá o locutor, pois é, ou no início a gente também já começava a falar, dava uma hora, alguma coisa, eu pegava a música lá no 1 minuto e em 1 minuto de acabar a música o locutor falava em cima, então tu ficava com a música toda atorada. E às vezes a gente ficava de madrugada, que de madrugada tinha pouca locução assim no rádio, podia tocar a música inteira e às vezes não tocava a música que eu queria. E tinha, na minha época tinha duas músicas que eu era fissurado, que era o Astronauta de Mármore do Nenhum de Nós e a música do Oswaldo Montenegro, Lua e Flor. São duas músicas assim que marcaram o meu início mesmo com a música, assim, né? Com a parte de produção, tudo em relação ao que eu tenho com a música hoje. Então tem uma história que quando eu estava indo pro clube esportivo, quando eu estava na metade do caminho perto da Rua 7, começou a tocar música num bar e eu voltei correndo para casa para tentar gravar a música. Mas eu cheguei em casa, a música já tinha acabado e eu comecei a chorar porque eu não conseguia gravar. E comecei a chorar porque eu não conseguia gravar as músicas, nem o Astronauta de Mármore e nem o Oswaldo Montenegro, porque não dava, cara. O doutor falava em cima, sabe?
E às vezes não conseguia e eu começava a chorar por causa disso. Aí teve um vizinho, uma vizinha minha aqui que ficou com pena de mim e conseguiu gravar a música depois inteira pra mim. Aí eu perdi a fita depois. Aí um tio meu que já é falecido tocou na guitarra a música Astronauta de Mármore, ficou numa fita pra mim, mas não era a mesma coisa, mas pra mim já bastava, né, aquilo. E aí depois que eu fiquei desgravando fitas, tinha uns vinil, disco de vinil e coisa, eu não tinha esse tipo New Order, essas bandas assim, as músicas dançantes, eu não tinha em vinil. Era muito caro, a mãe não me dava os discos assim, a mãe só me dava disco do Balão Mágico, disco da Xuxa, etc, discos assim. Então eu não tinha condições financeiras também, porque eu era criança, não trabalhava, não tinha dinheiro para isso. E não tinha como acessar, era só do rádio mesmo. E às vezes uns discos emprestados, a minha prima tinha um disco do Roxette, do Joyride, pegava aquele disco emprestado e curtia Roxette, curtia bastante. Aí depois começou a tocar um Megamix na Atlântida, lá por 90 já. Começou a tocar aquele Megamix na Rádio Atlântida, eu enlouqueci, gravava, acho que umas 1000 fitas gravadas com o mesmo Megamix, porque de uma forma ou outra eu tentava pegar a gravação sem o locutor falar em cima. Ah, foi bem complicado. Aí depois, mais lá por 91, uma vizinha minha trabalhava na Bob Som, no Bob Studio lá, e eu pedi pra ela gravar uma fita pra mim. Só que eu pensei que gravar fita era de graça, ela ia gravar de graça pra mim, é o que eu imaginava. E ela chegou e gravou Astronauta de Mar, tudo que era as músicas que eu queria, numa fita. E cobrou um valor e a mãe teve que pagar. A mãe enlouqueceu comigo, né? Ter que pagar um valor de uma fita, né? Sem consultar ela nada, questão de valores, né? Ah, e assim a gente foi evoluindo. Comecei mais ou menos dessa forma, gravando fitas, cortava um pedacinho das fitas ali, depois gravava para fazer eu mesmo os megamix. Eu cortava os rolinhos e emendava para fazer meio que mixado depois, sabe? Porque como não tinha um mixer para fazer, então o locutor falava, quando eu achava que tinha ali eu pauseava, tirava, cortava um pedacinho da fita, cortava dentro e emendava de novo com um pedacinho de durex e parecia que a música tava mixando. Muito fiz isso também. Isso você fazia com edição, em deck de rolo fazia isso, por exemplo. E assim foi indo, gente. Eu fui fazendo muito disso, fui gravando muita música, fui ouvindo muita música. Depois as coisas foram mudando, eu conseguia tipo um dinheiro do meus. Isso ainda antigamente, lá por 91, 92. Quando eu ganhava meus presentes de aniversário, eu ia lá comprava um disco. Eu lembro que eu comprei o disco da família Dinossauro e tinha a Dança do Baby, que estourou na época a Dança do Baby na 105 FM, a galera toda curtia. E eu comprei o vinil só por causa dessa música da Dança do Baby. Foi um dos primeiros dance assim, em vinil que eu consegui. E o Rock 7 marcou muito a minha época, porque eu curti muito Rock 7 na Atlântida, e depois eu comprei o disco Deluxe Sharp, que tinha as famosas Danger Roses, Deluxe, etc, e outras músicas do vinil. E ali a coisa começou a fluir, eu comecei a sentir que eu tinha alguma coisa de diferente dentro de mim, que eu tava gostando muito dessa coisa de som. Enquanto os guris ficavam jogando bola na rua, jogando bolita, brincando de pegar, eu tava em casa gravando música na Atlântida, tentando inventar alguma coisa diferente, tanto que eu consegui inventar uma coisa que ninguém na minha rua, de todos os guris que estudavam, nunca ninguém inventou. Tinha uma vizinha minha que tinha um microfone sem fio, e esses microfones sem fio mais antigos, sem profissional, assim, nada profissional, tu sintonizava no FM e ele transmitia pelo FM um sinal do microfone para te falar. E eu desmontei ele, botei numa caixinha e botei um sinal de áudio pelo mic e começou a transmitir música por FM. E ali eu começava a transmitir, brincar de rádio por ali. Isso em 91, 92 fazia isso aí. E o nome da rádio que eu coloquei nunca mais esqueci, era Space FM. Então, pra você ver como eu comecei cedo, já com essa coisa de rádio, né? É uma coisa que vem no sangue, uma coisa que eu senti que estava dentro de mim, que nasceu comigo, esse negócio de rádio. Porque eu fazer uma coisa dessa, querer transmitir no FM com 10 anos de idade, sabe? Não é qualquer criança hoje que sabe fazer isso, um troço desse. Eu já pensava, ficava olhando pro morro das antenas, como é que é um transmissor de rádio, coisa com 10 anos de idade.
Incomodei tanto o pai, que um dia ele me levou nos estúdios da Rádio Medianeira, que ficavam lá no Santuário. Passei a tarde inteira com o cara lá. Acho que era o Fábio, até o nome do cara. Depois eu trabalhei na rádio e eram os mesmos equipamentos ainda. Mas isso é um assunto para uma outra história. E aí esse 3 em 1, que me acompanhou muito tempo, da Philips, começou a ficar velho, começou a ficar fraquinho. Eu comecei a aprender mais coisas, eu queria mais coisas, eu queria investir, sabe? Mas eu não tinha dinheiro para isso. Porque eu era menor e questão de trabalhar era difícil, eu tinha um colégio para estudar. Então ficou bem... Era complicado. E aí eu comecei a ir nos vizinhos. Tinha um vizinho meu, o Rodrigo, que ele tinha um som da Philips, que na verdade é esse receiver prata aqui, ó. Não é o mesmo dele, eu comprei um outro depois. Ele tinha todo o conjunto. E ele colocava som e festinha com aquele conjunto dele. E um dia ele me convidou, porque o Rodrigo, ele tinha um conhecido que gravava fitas com o Rossano, e ele passava de fita para fita e conseguia os remixes. Então ele conseguia um monte de dance legal, e coisa que na época era muito difícil conseguir. E ele botava assim no final de tarde ou de meio-dia, não botava as caixas de som pra fora, a gente ficava curtindo o som. E ali eu comecei também a conhecer bastante música. E ele me convidou, vamos botar som aqui, vamos botar som ali. E a gente pegava numa sexta-feira ou até numa quarta de tarde, assim, ia colocar som com aquele som dele e colocava aquelas músicas. Eu ficava em volta vendo fita e disco e coisa, e ficava em cima dele com aquele som ali. Aí depois um outro colega, um vizinho meu, Gilson Piber até, me levou na rádio UFSM para conhecer a rádio em UFSM. Isso bem mais antes, isso em 1990. Eu tinha 9 anos quando ele me levou para conhecer a rádio universidade. Isso em 1990, gente. Eu tinha um diploma que comprovava a minha visita, mas o tempo fez você perder isso aí, porque na vida de um adolescente, de uma criança para um adolescente, acontece mil coisas que tu acha que não vai precisar, tu acaba jogando fora, sabe? Por um motivo ou por outro acabou indo fora aquilo, sabe? Mas eu amei ter conhecido a rádio FSM em 90, sabe? Rodava vinil, os rolos, os cartuchos. E assim a minha vida de som foi indo, foi evoluindo. Depois esse meu colega, o Rodrigo, ele me alugava o som dele para mim ficar em casa com o som dele, porque eu não tinha. Porque no máximo que eu ganhei da mãe foi um rádio depois, do Paraguai. E a mãe me dava algumas fitas virgem para mim gravar, para não desgravar mais as fitas do pai. E ali eu comecei a gravar música do rádio, mais bonitinho e coisa. Comecei a fazer uma certa coleção, mas como eu era novo, eu gravava 10 fitas, perdia 5, sabe? E assim a coisa foi indo, mas eu sempre envolvido com a música, sempre em cima, sabe? Deixando meio que de lado essa coisa de infância, de jogar bola. Jogava, claro que brincava. Mas eu curtia muito mais som, curtia muito mais ficar em casa brincando de rádio, brincando de som profissional. Minhas brincadeiras de rádio nem vou comentar aqui, porque eu ia estender muito esse vídeo, né? Eu vou ter que acabar, acho que fazendo ele tem em 2 partes para contar um pouco. E nessa evolução, depois que eu consegui esse som, o som do Rodrigo acabou se perdendo, ele emprestou para um outro cara, o cara demoliu o som dele, aí acabou se perdendo o system dele. E nesse meio tempo, eu voltei a utilizar o meu 3 em 1, o velho guerreiro de guerra, que lá por 95, por aí, eu comprei um Discman da Sony, onde eu ligava no auxiliar e eu podia ouvir CD. E a primeira vez que eu ouvi CD, acho que foi em 90, 91, com um vizinho comprou um rádio Samsung do Paraguai e botou um CD do Rock 7 a tocar. Eu pirei quando eu vi a qualidade, pedi para ele gravar 1000 fitas. Com a qualidade de gravar, na época tu gravar uma fita em CD era uma loucura, né? A qualidade que tinha em casa era bem melhor, né? Da qualidade do FM, da qualidade do vinil, sabe? Era uma coisa maravilhosa. E quando eu comprei o Discman, botei o CD do Forró Dance, mas credo, era uma qualidade de som enorme, sabe? Porque eu não tinha acesso a um toca-disco profissional como o MK2. Então eu até sabia que existia disco importado, sabia tudo, mas não estava no meu alcance isso, né? Eu comecei lá no Rossano muito depois. Eu me virava por conta própria. E
como eu falei, eu vou contando isso aqui quando eu for me lembrando. Eu posso ir lá em 2000 e depois voltar a 90 de novo. Eu vou contando de acordo com o que eu vou lembrando. É bom fazer um vídeo assim, porque a gente vai registrando, né, as coisas. E lá por 95, 94, eu e um amigo meu, o Luiz, montamos uma sonorização. Acho que foi em 94. E nós compramos um Lab 75, vou colocar na foto aí, um Lab 75 e um Lab 70 e dois Tunio B12 com alto-falante da Novik e umas tuiteiras que eu não lembro qual era. Só que o pai dele deu esse dinheiro para ele comprar e eu não tinha grana, sabe? E ele também comprou dois toca-disco Garhard, tudo sem pitch, nada com pitch naquela época, que eu até queria saber como é que os caras faziam os remix, tudo, mas não conseguia entender como eles faziam aquilo, sabe? E eu queria saber, mas eu não imaginava como que eles conseguiam fazer. Né? E aí nós seguindo faz a sonorização, a gente não chegou a botar som oficial mesmo, assim, bombando só eu e ele. Nós sempre tinha uma parceria com outro colega nosso, que era o Sam, que emprestava equipamento para nós e etc. Isso lá nos meus 15, 14 anos já, imagina. Botando som em festa. Tudo com as nossas fitas gravadas, alguns CDs, sabe, que a gente tinha, sabe, coisa bem pouca assim, sabe. A gente fazia aluguel de CDs da Cas Vídeo ainda na época, na Calhandra também, sabe, nós fazíamos aluguel para poder tocar. A gente tocou em algumas festas, que eu me lembro, a gente tocou em algumas festas pro colégio militar, a gente tocou, eu com 15 anos, imagina, né, 15, 14 anos. Depois do som, eu comprei mais um módulo da SSR, se eu não me engano. O som não durou, acabou se desmanchando. O Luiz vendeu equipamento, né, a coisa foi indo. Aí eu meio que me desliguei um pouco também do som, fiquei mais só tocando com o Sandro, que era um amigo meu, que a gente tocava com ele o equipamento era dele. Aí depois ele tinha um outro parceiro dele que tinha dois Garhard e ele comprou muito vinil do Rossano, ele tinha todas esses dentes que eu escutava em fita e coisa, tudo em vinil. E ali eu ia na casa desse meu amigo Sandro, ele tava com os dois Garhard, com um mixerzinho da Gemini. E ali eu começava a ouvir as músicas ali, sabe? Me lembro assim que muito do Bolero Mix que tocava, Slate in the Music do 347, que mais assim da época, La Bouche, Sweet Dreams, sabe, Board Slow do Hadaway, Easy As a Dance do Snap, sabe, tudo músicas estouradas na época, sabe. E eu começava a ouvir, e às vezes esse colega dele que tocava com ele fazia umas mixagens legais, gravava algumas coisas no sampler da mesa. Cara, isso em 94, 95, sabe. E ali eu comecei a pegar a coisa, sabe? Mas eu pensava assim, como é que ele mixa sem acertar? Será que precisa? Não precisa? Porque não tinha pitch nos Garhard, sabe? Que tinha que mixar no ouvido, não tinha pitch. E ali eu conheci muita coisa. Depois também, um pouco mais atrás ainda, um vizinho meu aqui, ele tocou muito nos anos 80. Então o repertório de música que ele tem em vinil é muito bom. Ele não tem muita coisa doce, muita coisa importada, mas ele tem muita coisa, muito vinil hit, né? Esses vinil de coletânea, coisas que ali vinha tudo, né? Porque quem tocava, eu creio, antigamente, quem tinha dinheiro para comprar promo era só sonorização grande, alguma coisa assim. Ou quem tinha grana, pessoa normal que tocava, assim, um 13 em 1, coisa, comprava vinil de hit, né? Vinil de novela, essas coisas. Até, de repente alguma coisinha diferente, aqueles vinilzinho pequenininho que eu me esqueci o nome agora, acho que é compacto, né? E aí, ali eu comecei a conhecer as coisas mais antigas, né? Não tanto anos 90, né? Coisas mais 70, mais 80, até 80 e poucos ali, sabe? Conheci Cyndi Lauper, ABBA, Jorge Moroder, né? Billy Idol, Queen. Ali eu comecei a conhecer a cultura mesmo, através dele. Gravando fita com ele, escutando, conversando. Ele ia botando as músicas, ia comentando, essa música eu toquei muito.
em festa, isso e aquilo. Incrível que pareça, eu lembro do aniversário dele de 18 anos, que foi em 86. Eu lembro do aniversário dele, incrível. Eu lembro. E tocou aquela música Here You On, do filme Um Tira da Pesada. Eu lembro que a galera enlouqueceu. Tocou Face to Face, Heart to Heart também, que era lançamento na época. Ele tocou. Eu lembro disso, incrível. Eu lembro, cara. E ali eu conheci muita coisa até vou dizer o nome do Fernando. Conheci muita coisa com ele ali, eu tive aprendizado. Aí depois, pulando para 95, 96, já tinha terminado a sonorização com meu colega, coisa. Esse meu vizinho Fernando fez uma parceria com outro colega aqui, né, com o Marinho, e eles montaram uma sonorização para botar som. E ali os dois já tinham som lá nos anos 80, e eles começavam a conversar e falar de música e coisa, e ali eu comecei a conhecer também bastante coisa da antiga. E comecei a botar muito som com eles, e eu acabei, depois de um tempo que eu botava som com eles, acabei virando DJ do som deles. Então tudo que era aniversário de 15 anos, coisa, abertura de banda, eu botava som, né? E ali eu tinha essa minha oportunidade. E assim eu fui vindo botando som com eles há um bom tempo, sabe? E eles foram evoluindo, comprando equipamentos diferentes. E assim eu toquei durante bastante tempo com eles. E lá eu vou por ainda contar uma história depois. E lá por 95 por aí, o grande equipamento famoso, A1 da Gradiente, era um sonho desejado por mim há muito tempo, sabe? Equipamento sonhado mesmo, sabe? Mas era muito caro naquela época e hoje também ainda é muito caro, sabe? E era um baita de um módulo profissional, sabe? As grandes sonorizações usavam Projeção, usava Efatraz, usava, sabe? E era muito legal ver aqueles equipamentos tocando, aquelas LED batendo, sabe? E eu pensei, um dia eu vou ter, e de tanto que eu gostava do A1, eu vou colocar ainda pra vocês aqui, vou tentar achar a folha, vou escanear e botar. Eu desenhava um A1 numas folhas de papel com um desenho assim pra ficar olhando, curtindo e coisas, sabe? Porque eu não tinha condições de comprar um equipamento daqueles pra ter em casa. Incrível que hoje eu tenho dois, né? Tenho dois A1 da Gradiente, né? Sonho realizado, né? Uma coisa que eu sempre quis ter, sabe? Realizei depois de mais de 20 anos, consegui comprar. Já tive, eu poderia ter comprado antes, mas sempre fui botando outras coisas em prioridade para ter esse equipamento, né? E fui vindo assim, todos os anos 90 assim, indo em boate, curtindo música, tentando me infiltrar, sabe? Cheguei a gravar algumas fitas com o Rossano, mas o Rossano nem lembrava de mim, não lembrou de mim, eu nem lembrava de mim, que eu ia lá depois que eu comecei a frequentar a loja dele lá. Então eu fiquei com essa parte mais cult dos anos 80, 90. Sabe que poucos DJ hoje tem isso, né? Dessa cultura de conhecer os anos 80, os anos 90. Que é muito interessante tu conhecer essa parte, porque te deixa mais cultura, tu consegue decifrar o que tu tem que colocar hoje, por exemplo, numa festa. Tu pega uma sensibilidade, que tu ficar só bitolado num estilo musical, isso além de ser ruim pra ti, não vai te evoluir na tua carreira. Tu tem que abrir o leque. Mesmo que tu não goste de uma música, tu tem que ouvir ela, porque tu não gosta, mas outra pessoa pode gostar, o fulano pode gostar, o outro também não gosta. Então tu tem que ter um leque aberto para te poder conhecer música, para chegar um dia de uma festa e tu saber o fine de colocar a música correta, de tu olhar no olho da pessoa e saber, essa pessoa quer ouvir essa música. Isso aí eu peguei muito bem. Tem muito DJ profissional hoje que são excelentes, mas não tem esse fim. Sabe botar batida com batida? Sabe fazer mixagens perfeitas? Sabe, mas não sabe olhar no olho da pessoa e saber que música ela quer ouvir. Que muitas vezes o DJ não é só o que passa a cultura da música pro ouvido da pessoa lá, do ouvinte, das pessoas. A gente tem que saber tocar o que a pessoa também quer ouvir. Não é só mostrar novidades. O DJ não é só isso.
os antigos sabem que eu tô falando, as pessoas antigas, os disc jockey antigos sabem do que eu dizia. Não preciso nem me estender muito nessa questão. Eu vou ter que acabar fazendo 2 vídeos, até os anos, até 98, 99 que eu falei agora, pra não estender tanto, né, que vai dar quase meia hora falando sobre isso. Mas depois, então, quando terminou o som, comecei a tocar com o Fernando, com o Marinho, comecei a conhecer toda essa questão de música, tudo. Eu peguei esse fim nessa cultura. E aí, pra você ver, gente, já faz mais ou menos, fechando em 2000, já iam fazer mais ou menos uns 14 anos que eu trabalhava com som. Que eu tinha a música em mim como algo diferente. Que eu comecei mesmo, com 6 anos de idade, bem cedo mesmo. E entre muitas outras coisas aconteceram, sabe, nessa época. A abertura da Rádio Transamérica pra mim foi, assim, anos 90 com a Transamérica foi muito legal. Até eu tenho que fazer um vídeo especial só sobre a Transamérica em Santa Maria. Que eu faço isso num outro vídeo, falo sobre rádio, sobre especificamente da Transamérica, né? Sobre um outro vídeo. Foi bem legal mesmo a entrada da Transamérica aqui em Santa Maria, onde bombou realmente, né? Quero falar também depois da lacuna dance que houve em Santa Maria. As rádios não tocaram dance durante mais de 5 anos na programação. Isso foi uma lacuna grande na cultura musical aqui em Santa Maria, enquanto as outras rádios, até no interior, até em Caçapava tocava dance, mas em Santa Maria não tocava. Então, eu vou fazer isso num outro vídeo, eu vou contar isso. Por enquanto é contar a minha história, né, sobre como eu comecei, sabe? Em 97 eu consegui comprar um som, um D40 da Gradiente, vou mostrar a foto aí também do D40. Foi magnífico para mim ter aquele som onde eu comecei a tocar festas. Em 97, nos colégios do Perpétuo Socorro, no Érico Veríssimo, festinhas particulares. Comecei a gravar fitas, locar fitas para gravar também. Aí depois, com o tempo, eu acabei perdendo esse som, devido a 1000 motivos, eu acabei não conseguindo. O que me restou foi o toca-fita dele, o deck, tá guardado em algum lugar, mas não tem mais utilidade. Mas foi bem legal essa parte de 97 aí, gostei de tocar muito com esse equipamento. Era um equipamento que eu desejava bastante, porque o Marinho tinha um e eu sempre quis ter, era difícil de conseguir. Aí depois eu acabei perdendo o som, o Marinho me emprestou um receiver dele, precisava ter som em casa. Aí eu acabei comprando um túnel de 15 com um Snaker, isso em 98 também. E não tinha um receiver, o Marinho me emprestou um receiver, comecei a utilizar aquele receiver. Automaticamente eu fiquei sem um som meu, assim, sabe? E por um bom tempo, assim, eu fiquei só usando um aparelho de CD e um somzinho ali emprestado, só ouvindo música. Porque eu acabei nessa época meio que 98, 99, 2000, eu fiquei meio desligado, sabe? Não sei porquê, é coisa de adolescente, fazendo 18 anos, perto dos 18, né? Querendo outras coisas, sabe? Então, muitas vezes, assim, eu acho que alguma coisa que que eu me tranquei de repente por causa da música, mais lá no início dos anos 90, eu quis soltar pra fora isso, né, no final dos anos 90. E acabei saindo mais, me divertindo com outras coisas, esqueci um pouco da música, né, dessa coisa de querer investir na minha profissão. Eu acho, pelo tempo que eu comecei, se eu tivesse investido mais seriamente, se tivesse, tipo, meu pai me dando um equipamento mais moderno, um equipamento profissional, naquela época, investido em música comigo, vou te dar isso, vou te dar aquele outro, eu ia pular na frente de muita gente, e hoje eu teria um futuro bem avançado sobre música eletrônica, sobre DJ, né? Poderia ter me tornado um DJ profissional, assim, de grande porte hoje, como um Fabrício Peçanha, por exemplo. Eu comecei muito cedo, eu só não tive um apoio, sabe? Eu não tive grana para poder dar sequência a um trabalho que vinha vindo de infância. Bom,
Esse eu vou encerrar esse vídeo. Vou dizer assim, que deu meia hora. Eu sei que é chato, mas é só pra contar um pouquinho da minha história. E depois eu vou contar no próximo vídeo o final dos anos 90 até os dias de hoje, né? Um pouquinho da minha história que você pode acompanhar como eu comecei com a música, para muita gente que não me conhece ou me vê, ou aí que eu ouvi uns papos aí de, então resolvi fazer esse vídeo devido a algumas conversinhas aí que eu ouvi, sabe? Um pouco saber um pouquinho de mim, sobre como eu comecei e para saber que eu não tenho 5 anos nem 10 anos de som. Eu tô com 35 anos hoje e eu tenho 29 anos no mínimo de som. Eu comecei com 6 anos. No mínimo 29 anos eu tenho de som. E ter 29 anos, quase 30 de sonorização não é pra qualquer um. Abraço, galera. Até o próximo vídeo que eu vou fazer contando um pouco mais a minha história. Valeu, tchau, tchau.